Salve, salve família, estamos começando o quadro Vitão Recebe, temporada inverno, afinal de contas são muitos nomes bons para entrevistar aqui dentro do São Poker Team, e hoje eu recebo diretamente de Jataí, Goiás, este homem que está fazendo a novela Caminho das Índias também, não tô brincando, Guilherme Carmo, 31 anos, maravilhoso, esse bigodinho eu quero saber. A esposa pediu e eu não sou obrigado a sustentar isso aqui sozinho, então é o pedido dela, então a gente está mantendo. Muito bem, muito bem. Antes da gente começar a nossa entrevista, vamos falar da nossa mega seleção de 10 anos. Afinal de contas, para você mudar a sua vida jogando poker profissional, o Samba Poker Team é a melhor alternativa, onde você estuda com instrutores vencedores e, claro, que vão fazer diferença na sua vida, além do acesso a um acervo de 6 mil vídeos, suporte de TI, apoio psicológico e muito mais. Guizão, a primeira coisa que eu quero saber é uma resenha que você me contou aqui um pouco antes da entrevista. Você, antes de ser o Guizão, sócio do Samba Poker Team, você saiu de Jataí, Goiás, que é a 3 horas de Goiânia, e foi para Cabreúva, São Paulo. Encontrar quem fazer o quê? Conta pra gente. Cara, tem muito tempo, eu não vou nem lembrar o ano direito, mas foi no início de tudo mesmo. Eu passei no processo seletivo do Acari. Na época o Acari, ele tinha um projeto que era o Acari Team Micro, que ele pegava a galera aí, fazia um sorteio e, tipo, mandava pra Cabreúva. Que era o centro de treinamento dele. E aí, nessa época, eu fui, passei, né? Aí minha mãe ficou assim, ué, como é que você vai? Eu falei, não, vou pegar o ônibus e vou. Não tem tempo ruim, né? Não, peguei o ônibus, saí de Jataí, fiquei não sei quantos dias nesse ônibus aí, cheguei em Cabreúva. Cheguei lá, tinha o Alex Guerra. Grande Alex. Famoso, falado Alex Guerra, né? E aí, lá eu passei 30 dias. Mas a história mais legal foi que nesses 30 dias chegou o dia de ir embora e o pessoal lá, a gente gostava muito do ambiente, né? O pessoal mandava a gente embora. Falou, galera, ó, tá na hora, né? Deu, né? Deu, né? Já acabou o projeto, né? E aí o churrasqueiro, na época, escutei o Alex falando com alguns dos administradores, não sei se era o Bueno, se era o próprio Acari, quem era, que o churrasqueiro tinha faltado. Churrasqueiro grande Ceará, os caras mais desocupados e chatos do mundo. Um abraço, Ceará. Beijo. Naquele dia ele passou mal, que foi bom pra mim. Ele não podia trabalhar na época. E eu falei pro Alex, não, pô, eu acho que essa carne aí, o que é? É hambúrguer? Pô, sou o chefe. Você sabe fazer, Guizão? Eu falei, pô, sei. Eu nunca tinha feito, né? nem no Jorge fora, mano. Nunca. Mas eu vou fazer, pô. Porque se eu fizesse, eu ficava mais 15 dias. Porra. Aí minha mãe, você não vai voltar? Não, eu falei, não, calma, vai dar certo aqui. Deu certo aqui. Tô de chefe aqui agora. Agora eu sou líder da cozinha. Cara, e aí foi ficando. E no dia chegou, eu falei, caralho, agora fodeu, vou ter que fazer, né? Mas aí acabou que na hora lá, tinha uns gente boa lá, foi dando umas dicas, a gente foi fazendo mais ou menos como é que os caboclos queriam. Acabou que no final deu tudo certo. Mas eu fiquei lá uns 45, 47 dias lá na chácara que a cara alugava pro projeto, só passar uma carninha. Foi lá que você conheceu o Pedro Padilha? Foi nessa época que eu conheci o Pedro e na época o Pedro, eu lembro nas resenhas ali, ele contando as histórias dele e tal, foi lá que foi o meu primeiro contato, só que eu e o Pedro, mas tem uma história muito legal, que tipo, online, eu sempre fui ídolo dele. Quer dizer... Você foi fã dele. Mas eu sou ídolo dele hoje e outras coisas, né? É lógico. Isso aí não tem mais. Aí na época, eu era muito fã dele. E aí, eu ficava no chat o dia inteirinho vendo ele jogar. E um dos meus objetivos, na época, quando eu comecei, é que no PokerStars tem um negócio que você só pode falar no chat se você tiver o valor do buy-in do torneio. Justamente. Senão você não conversa. E eu falava, caralho, esse bicho só jogava caro, pô. Jogava um torneio de 500 mil dólares na retinha lá, como é que você torce? Eu falei, cara, meu objetivo é fazer $1.000 e eu só vou sacar depois de $1.000 porque eu quero falar no chat pro Padilha me mandar. Você quer torcer pro Padilha? Eu queria mandar um vamos pra ele me responder um vamos. Então foi muito tempo até eu fazer os $1.000 e isso foi antes de eu ir pra Cabreúva, que quando eu fui, eu falei assim, sou aquele cara lá. Aí eu não... tá. Padilha meteu essa perna mesmo? Tá. Legal. Legal. Que isso, Padilha? Já vou desmascarar. Tá desmascarado aqui já.
Ô Guizão, depois dessa passagem meteórica pelo QG do Acaritim e até você entrar no samba, o que aconteceu no meio do caminho? Sim, aí naquela época, o Bauer e o Akari, eles tinham um projeto que eles, né, eram sócios e tudo mais, aí naquele momento eu tive que optar ou por seguir com um, que era o André, ou com o Bauer. Por o Bauer ser de Goiânia, mais próximo da minha cidade, então eu optei por seguir com o Bauer. E aí nós construímos uma amizade muito bacana, um abraço pro Bauer, que é um amigo particular que hoje eu tenho. E nesse caminho a gente seguiu junto por mais um ano. Nesse ano, na época, os times de pôquer não eram tão fortes como hoje, né? Antigamente era tudo mais difícil. Eu tinha um conceito de time. Evidente que os times melhoraram muito e tudo. Só que na época eu saí pra jogar por conta Sitting Bull. Tá, que é o que foi da onde eu vim. Joguei torneio um tempo, não gostei muito. Falei, vou voltar pro Sitting Bull, que foi aonde eu... Por que você não gostou de jogar torneio? Era difícil demais de ganhar, cara. Entendeu? No Sitting Bull você conseguia ter um equilíbrio maior. Entendi. Né? E como a gente vinha de uma família tradicional, aqueles negócios, você tinha que se provar muito. E eu precisava de muitas outras coisas, que o maior medo que eu tenho, que foi o que eu usei para entrar no samba, é o medo de quebrar mesmo, de quebrar no jogo. E na época, eu comecei a jogar Sitting Bull para fazer dinheiro. Então eu falei, aqui eu comecei ali, ganhei uma bagagem, vou fazer um dinheiro e vou jogar por conta. Torneios. Esse era meu objetivo. E na época, eu saí do time, do Akari, e entrei no time do Bar, fiquei mais um ano lá e depois eu saí também e comecei a jogar por conta. Nessa de jogar por conta, eu joguei mais uns 3 anos por conta. Que eu entrei no samba em novembro de 2017. Foi no BSOP Milhos, ali no final de BSOP Milhos. Perfeito. E aí foi quando eu comecei a jogar por conta, e já jogava por conta, já tinha bons resultados. Só que na época não tinha Reg Life, que a gente tem hoje, não tinha escola, não tinha nada, era tudo muito fechado nos times de pôquer. E aí, por causa disso, eu decidi entrar num time de pôquer. E aí tinha um amigo meu, que é muito amigo meu, o Lirola, que na época já jogava no samba, e falou, você tem que vir pro samba, porque os caras, ele explicou como é que funcionava. E aí foi quando eu conversei com o Kelvin, na entrevista ali, e a gente fechou. E de lá pra cá, a minha vida foi bem diferente. Depois que eu entrei no samba, mudou tudo, sabe? A gente vai continuar falando da tua trajetória no samba, mas eu queria te falar, você é um dos sócios do samba que não vem dos grandes centros, né? Jataí é uma cidade importante de Goiás, mas não necessariamente está nos grandes centros, e você fala que você é de uma família tradicional lá. Que tipo de adversidades você encontrou para abraçar a carreira de jogador profissional na questão de estar longe de um grande centro, questão familiar, questão das pessoas, na cidade menor as pessoas comentam, às vezes distorcem as coisas. Como que foi? Então, no meu caso, era tudo mais difícil porque você não tinha essa relação player to player, não tinha. Eu fui o primeiro de Jataí, então tudo que as pessoas passaram nos grandes centros, eu passei lá ao ponto de todos os aspectos. Contador, banco. Se chegar no banco e falar de onde que é o seu dinheiro, a gerente do seu banco não sabe, trava a sua conta, bloqueia seu CPF, tudo isso eu passei, né? E sim, todos os outros jogadores também passaram, evidente. Mas aí você vai explicando o que acontece, por que é, né? Da onde que tá vindo. E aí as pessoas começam a entender. Porque, igual assim, o poker não... é um ofício, né? Que não é proibido, né? Por mais que ele roda em cassino e tudo mais, o pessoal, né, leva para esse lado, né? Então, assim, no meu caso lá, foi mais difícil porque eu não tinha tanto acesso, mas graças a Deus a internet aproxima as pessoas, mesmo longe. Então, eu tive muito amigo ali em Goiânia, na internet, em São Paulo, vários amigos na internet, que foi onde eu fui fechando o meu ciclo de amizade, e as pessoas foram me dando conselhos mesmo de como fazer, de como tributar, de como pagar imposto, de como proceder, né, no meio do poker no geral, né? E aí, assim, foi indo, né? Guizão, e família? Acho que é um pouco de quase todo mundo, né? A mãe não quer, a mãe quer que você seja um engenheiro, né? Depois de
E o pai, que é mais doidão, fala, querido, você não fala pra sua mãe que eu falei. Mas, cara, minha mãe, assim, hoje é diferente. Hoje deu certo, né? Mas lá atrás não queria. Até depois de tá dando certo, o sonho da minha mãe era que eu formasse a faculdade que eu entrei, que é a engenharia elétrica, fosse um engenheiro elétrico, e era isso. Evidente, se ela visse as coisas, né, depois de ter dado certo, talvez ela mudasse a opinião. Mas eu não acho errado, né, o pensamento dela, nem nada, porque ela quer o mais fácil mesmo, dentro da cabeça dela. Que é o melhor, né? Que é o melhor pra gente e tal. Mas falar que ela quis, eu não quis. E aí eu brinco muito com ela, que ela fala assim, porque minha mãe, ela é muito religiosa, fala, não, vou fazer, você vai ver, eu vou fazer uma novena, para as coisas melhorar, que ela é firme na reza, né? Aí um dia ela falou assim, nossa, que ela fazia novena pra mim parar de jogar poker. Ainda bem que eu falei assim, mãe, ainda bem que essa reza... Tremenda adversidade você superou. Mãe, ainda bem que essa reza sua não é boa, imagina se eu tivesse parado. Ai, cutucou a onça. Boa. Aí ela falou assim, é porque eu não rezei direito. Então deixa. Maravilhoso, maravilhoso. Kizão, corta de novembro de 2017, quando você virou jogador do samba, para quando você se tornou backer, né, sócio do Samba Poker Team. Como que foi esse processo e quando que isso aconteceu? Foi final de novembro de 2017. Jogava por conta, tudo tranquilinho, tava tudo dando certo. Só que, igual eu falei, no início, meu maior medo era quebrar, né? Por causa que eu não tava fazendo aula, não tava fazendo nada. Só ficava calculando, mas aquilo eu sabia que uma hora a conta ia chegar. E aí eu lembro que esse amigo meu, o Lirola, falou assim, cara, entra pro samba e tal. O negócio aqui é bom e tal. Aí eu falei assim, então é bom, vou conversar. Me passa o contato do manager aí, que no caso era o Kelvin, que tá fazendo entrevista, fez entrevista comigo. Manda o contato que eu vou conversar com ele. Daí eu fui, conversei com ele, mandei minhas stats, minhas coisas que ele pediu, mandei. Aí ele falou, não, a gente tem espaço pra você aqui. Aí eu falei, não, faz o seguinte então, tal dia, se você me engano, foi no final de semana, eu falei, não, semana que vem eu te mando mensagem, toda segunda-feira, tipo assim. Aí ele, beleza, tô aqui, guarda a resposta. Aí assim, jogando por conta, no domingo, eu já tava assim, antes de jogar, ele falou assim, não, vou entrar pro samba, porque, né, não tô estudando, fazendo nada, e vai dar ruim isso aí uma hora. Aí no domingo, acho que eu ganhei 15k. Eu falei, porra. Aí a primeira coisa que a gente pensa é o quê? 7.500 pro Kelvin, né? Ué, dividido, 7.500 pro Kelvin. Tá falando, pô, agora eu vou ter que ficar dividindo, cara. Só que, na época, eu falei, vou tomar a minha opção, que eu já tinha decidido, não vou ser resultado direto e vou entrar pro samba. E esse, né, é um pensamento que muita gente tem quando joga por conta, que é o de dividir. Só que muitas das vezes, quando eu entrei pro samba, eu praticamente dobrei o meu profit nos anos subsequentes. Então, assim, muitas das vezes a pessoa acha que quando ela entra no time, ela tá perdendo dinheiro, mas ela não tá. Porque o time potencializa ela ganhar mais dinheiro. Porque o time não tá ali para fazer aquela pessoa render menos. Pelo contrário, o time quer que ela ganhe muito, porque, consequentemente, o time ganha muito, né? Então, assim, quando eu entrei, o primeiro ano, cara, já comecei a ganhar mais. No segundo ano, eu já insta-renovei, né? E já fui em 2018 ali, 2019, já renovei. Em 2020, eu já sabia que eu queria de novo, porque estava sendo cada vez melhor para mim. E aconteceu em 2020, eles eram 4, que era Kelvin, Cova, Chevy e Hélio. O Chevy estava meio que ausentando das funções que ele tinha e precisava de mais um sócio, porque não só porque ele estava se ausentando das funções, mas porque precisava de mais gente, porque o time estava crescendo, né? E o chefe queria tirar um pouco a marcha e tal. Aí foi quando eles me chamaram e eu entrei para dar mais força para eles, né? E foi 2020, se eu não me engano, foi quando eu entrei. E aí, o resto... O resto é história. É história. Só tinha 4 backers, então. Na minha época, era 4 backers. Era Chevy, Cova, Padilha e Kelvin. Eu fui o primeiro, 5º backer, que na época muito se falava nos bastidores do time, não, eles vão fechar por 4, é impossível entrar alguém, e é só os 4, eles não vão abrir. E assim, eu nunca almejei isso. Se eu te falar que eu almejei, eu estaria mentindo, nunca almejei. Mas na época, eu lembro que o Bola,
que era de um sambinha, tinha me chamado pra ser sócio do sambinha, né? E aí até eu falei, não, cara, eu pego, me fala como é, como é que tem que fazer. E ele foi me enrolando, cara. E por causa das atividades, porque se eu não me engano tinha encontro. Aí só de ter o encontro do time na época já demorava 2, 3 meses. Não, 2, 3 meses não, pô. 2, 3 semanas pra me responder. E nesse intervalo de responder é o tempo que eles, entre os 4, falavam, cara, precisa de mais um. Né? Mais um. E se ele tivesse, às vezes, respondido na época certa, às vezes eu teria mudado um pouco. Rapaz, é A feito roda. borboleta total. Total. Né? Aí, como bola, abraço bola, esqueceu, ficou no vácuo um tempo. Aí foi quando eles falaram, pô, se a gente tem o Guizão aqui e tá disponível, vamos pegar ele. E aí foi quando eles me pegaram, me deram a oportunidade, me explicaram, né, como é que funcionava. E aí, o resto é isso aí. Aí foi, tipo assim, o dia mais feliz da minha vida, foi o dia que eles me convidaram pra fazer parte do projeto, né. E como tem sido? É diferente, né? É aquele negócio. Obviamente, eu sei que eu não criei nada, né? Eu não criei o samba. O samba foi um projeto que é o Chevy, lá atrás, Hélio, né? E o próprio Cova que potencializou todo o negócio. Mas é muito... Quando fala do samba, assim, eu tenho um carinho tão grande que é como se eu tivesse criado, né? É um filho teu. É uma história, tipo assim... de amor mesmo, de quando às vezes os elogios que a gente recebe, eles não machucam. Eles não mudam a nossa rotina. Mas quando você escuta alguma coisa que você sabe que você pode melhorar, incomoda. Mas esse fato de incomodar, né, é o que faz eu cobrar o Padilha me cobrar, eu cobrar o Pitão me cobrar, é o Hélio me cobrar, eu cobrar o Kelvin cobrar o Corvo cobrar né, cobrar eu. Um processo coletivo. Processo coletivo, porque eu acho que a galera que tá ali gosta muito disso, até hoje, independentemente do que já ganhou na carreira, independentemente de outras coisas. Então, acho que é isso que deixa o samba forte como é, sabe? É essa cobrança que a gente tem entre a gente. É esse dia a dia de cobrança de processo coletivo. Que frase ou ensinamento que você leva pra tua carreira? Tem um filósofo que eu gosto muito, que é o Clóvis de Barros, né? E assim, o que eu tiro disso é que se a gente fizer o melhor dentro das condições que a gente tem, né? Enquanto a gente não tem condições de fazer melhor ainda, tá perfeito. Então eu sempre tirei isso muito de base dele, sabe? Tipo assim, pô, eu não tenho o melhor computador, beleza, mas é o que eu tenho, né? Então vamos fazer o melhor com essa ferramenta, com o que eu tenho, né? Então acho que poker vai muito disso. Às vezes você pode ser melhor do que muitos outros jogadores, mas às vezes você é pior, mas você vai ganhar muito mais dinheiro. Vamos dizer que isso é uma régua. Uhum. Mas eu acho que a dedicação é o principal ponto, né? O quanto você se entrega. A transpiração. Transpiração, evidente. Evidente que durante a vida a gente muda isso. Tem momentos que você se entrega mais, tem momentos quando você se entrega menos. Porque, querendo ou não, eu não sou da velha guarda, mas também não sou da nova, né? Então, Sim, você não chegou ontem. eu não dou conta. Então já tem 9 anos, vou fazer 10 anos de jogo. Então, assim, não é... Mas é complicado pra todo mundo. Mas isso é uma frase que eu levo pra mim, porque, como eu disse, comecei do zero e fiz bastante coisa, né? Já dentro do jogo. Com certeza. Guizão, você, agora passando por um momento mais divertido aqui da nossa entrevista, alguma saia justa no poker, não? Por exemplo, cair as fichas assim? Saia justa? Alguma situação engraçada? Eu sei uma situação engraçada sua. Cara, Se você não lembrar, eu posso contar. então conta. Sabe por quê? Porque eu não lembro. Eu não lembro assim, das coisas direito. Porque eu vivo pra dar risada. E eu gosto que Mas me é corneta e gosto de cornetar os É outros. isso. Entendeu? Então assim, eu não lembro muito das minhas saias justas. Mas vivo tendo elas. Vivo com elas. Eu vou lembrar do EPT Barcelona, né? Que a gente tava lá na torcida pro Cova, né?
E os seguranças pediram pra gente falar mais baixo. E justamente éramos nós dois que falavam mais alto, né? O Guizão com sua potência vocal e eu com a minha potência Voz vocal. de galinha. O segurança falou, olha, você precisa falar um pouquinho mais baixo. Aconteceu tanta coisa naquela FT, né? Tá louco. A gente viveu tanta coisa bacana, a chegada da mãe do Cova, né? Pô, gritava muito. Tinha uma galera que não tomava banho ali no rail, que passava ali. Tem uns lugares ali que não tinha chuveiro, né, irmão? Pois é, rapaz. Mas aproveitando, conta pra gente como é que foi a tua passagem pelo EPT. Você joga pouco live, né? Você é um cara que a gente não te vê tanto nos torneios lá. Ali foi tua primeira vez no EPT? Foi. Foi, primeira vez no EPT. Cara, o grande problema meu é que eu sempre arrumo alguma coisa. Quando não é um casamento, quando não é um carro, quando não é uma casa, quando não é um negócio, sabe? Eu sempre arrumo um negocinho pra pôr o dinheiro pra não viajar. Aí, assim, eu viajo muito, mas é viagem Ali na região, ali. jogar poker. Realmente eu viajo bem menos do que todo mundo, mas é porque, eu acho assim, cada um tem um objetivo de vida, né? O meu objetivo nunca foi girar o circuito, né? O meu objetivo sempre foi viver bem, ter uma casa boa, né? Viajar com a minha família, com a minha esposa, hoje que é a Dênica, que é viajar com ela, proporcionar momentos legais para mim, tanto para mim quanto para ela. Então, assim, o live, realmente, eu deixo um pouco fora. Porque matematicamente a gente sabe como é que é. O rate é muito caro, tem As imposto, viagens, né? viagens, então aumenta Conversão de moeda, né? conversão e tudo mais, e a gente sabe que a gente perde potência ali na hora de investir, né? E eu sou um cara muito, vamos dizer, niche na questão de investimento e com o dinheiro que eu gasto com o dinheiro que eu ganho com o poker. Então, assim, eu sempre... Aí, igual... esse ano eu queria... O ano passado eu viajei pro EPT para Bahamas. Aí esse ano eu falei, não, eu vou viajar de novo pro EPT e tal, Barcelona. Só que agora eu tô acabando de construir minha casa. Os boletos tá dessa grossura. Aí o cara vai olhar Eles pra vêm mim. sem dó, né? Pô, aí o cara que eu devo lá das pontas lá, viajando e me devendo. Aí não dá. Mas tá ficando bonita a tua casa. Sim. Acabou, já tem 2 meses que eu tô morando na minha casa. Então assim, eu sempre invento alguma coisa, mas vira e mexe eu apareço. Evidente, eu não sou muito, não é o meu foco, né? O live. Jogo, gosto, já ganhei BSOP, ganhei o startup em 2019. 280 mil? Foi 284 mil. Já tive outros bons prêmios, não nessas casas, mas bons prêmios. Mas não é algo que eu me dedico, né? Não é algo que eu faço questão. Evidente que ano que vem eu quero ir em 2 EPTs, ano que vem. Mas é porque eu Guizão mesmo, sempre invento alguma coisa para me pôr o dinheiro. E acaba que eu não fico investindo tanto na carreira Poker Player Live. Porque o investimento maior é um investimento, né? Que a gente sabe que ele é mais caro, né? E a gente sabe que é um investimento que demora, né? Voltar pra gente, né? Então, assim... É questão de... Né, como dizer? Não vou dizer vaidade. É questão de objetivo mesmo, de carreira. Cada um tem a sua, sabe? Sim. E respeito quem gosta de se dedicar ao live e tudo mais. Cada um a sua, né? Você faz muita falta aqui no torneio live, né? Mas a gente sabe que realmente na ponta do lápis precisa ter um propósito muito grande por trás, né? De querer ganhar, de brilhar no live pra jogar, né? Às vezes quem joga muito online acaba pesando e acaba não vindo no torneio. Mas a gente sente só falta nas resenhas aqui. Mas Barcelona foi uma resenha boa, né? Opa! Barcelona foi bom, hein? Curtiu? Tá louco, demais. Curti muito Barcelona, curti... Assim, é que Barcelona eu achei muito mais legal do que Bahamas. Porque Bahamas você fica só no... Muito mais legal, né? Bahamas você fica só no Não tem resort comparação, ali, não tem tipo comparação. no clube, né? Fica só no clube ali. Agora, graças a Deus, proporcionou também lá. Foi Bahamas, que eu também mais caro. Live que eu já joguei, que foi o 25K, né? Player Championship. Então, assim, dos mais, Barcelona pra mim é uma cidade muito melhor. Fácil de jogar, fácil de dar bain lá. Tudo, cidade boa, né? Comer, viver, né? Nossa, tudo melhor. Maravilhoso. Guizão, o que você diria
para o Guizão que tava prestes a pegar o ônibus para ir pro Acaritim? Se você encontrasse aquele Guizão lá. Caralho, que pergunta, hein? Então, eu diria... Vai. Naquela época era muito difícil, as coisas eram muito difíceis, tudo era muito mal visto. Então, pra você ter noção, até hoje, a gente já tá aí numa cidade pequena. Tem 120 mil habitantes, tem muita gente que joga pôquer lá. Muita gente rica do agronegócio. Muita gente rica do agronegócio e das várias profissões aí que tem, né? Mas que joga pôquer profissionalmente tem eu e mais um, que é o Vitinho, que é o Rodrigues, né? Que faz Twitch e tal. Grande Vitinho. Estou falando de quem joga torneios, porque tem muita gente que joga cash, que vive de cash também. Tem o Gustavo Luiz, que joga cash. Estou falando de torneios, né? Então, assim, deve ter mais uns 2 que joga cash lá, que vive disso. Ou 3, não sei. Mas, assim, por uma cidade de 120 mil, muita pouca gente, né? É um nicho pequeno ainda, né? Então, assim, eu diria, naquela época, pra mim não desistir mesmo. Porque na época tudo era um sonho, né? E a gente sabe que viver do sonho é pra poucos, né? Com certeza. Então, hoje eu sou um cara que eu sou muito feliz com a minha vida, não troco a minha vida pela de ninguém. Minha vida é muito boa, tem meus perrengues, mas é Quem não tem? tranquilo, né? Tranquilo. Então, assim, eu acho que hoje eu vivo a vida dos sonhos, que é uma mulher muito parceira, legal, que, pô, me ajuda muito. Grande, né? O grande mérito da minha carreira foi ter casado cedo, foi ter namorado cedo. Cedo entre aspas, né? 20 e poucos. Nem sei quanto tempo eu tô acadêmico. O tempo lá dela voa. Vai te matar. Vai matar. Vai te matar. Mas, pô, de casado deve ter uns 3, 4, né? Eu fui de 2019, faz a matemática. Vai fazer quase 5 já. É, pô, então assim, já tem um tempo que eu tô com ela ali. Então assim, ela, logicamente, é o pivô pra ter dado certo a minha carreira. Então tem muita gente que não vê o background, vê só o Guilherme ali na frente, como vê o Padilha ali, como vê o fulano ali, o Kelvin, mas não vê o background. Então é muita gente ajudando a gente. Porque a gente... Pra dar certo, Pra precisa. dar certo. Porque a rotina é muito puxada, né? Os horários não batem, né? Nada bate. Então, assim, se não fosse a minha esposa, né? Meu pai, minha mãe, meu irmão me ajudando ali, com certeza não seria o que eu sou hoje. Tá certo. Em alguns anos a gente vai te ver mais pelo poker ou mais pelo agronegócio? Tá. A gente tem fazenda, né? Se é da minha mulher, propriedade. se é da minha mulher, é minha. É lógico, pô. Casou, comunhão universal de bens. Exatamente. Aí. Vamos te Mas ver acho mais que onde? Mais um pouco. Mais no poker. Puxa, mais no pouco. Mas daqui um tempo, daqui uns 10 anos, você vai ver eu mais no agro. Tá certo. Olha, eu já querendo mudar pra fazenda. Daqui daqui Caseiro de sítio. Caseiro de sítio, daqui a pouco ele vem aí. Pessoal, conversei com o Guizão, Guilherme Carva, esse meu parceiraço aqui. Essa entrevista maravilhosa. E é isso aí, samba.poker pra você se inscrever, vem pro samba. Tá rolando mega seleção. E Vitão Recebe de Inverno volta com outro convidado no próximo vídeo. Valeu.